O Domenech Torrent está chegando essa semana no Mais Querido já para começar as preparações para o início do Campeonato Brasileiro. Tem muita gente ansiosa, muita gente na expectativa, mas também tem muita gente preocupada para saber se ele vai manter o nível da atuação do Flamengo conforme era com o Jorge Jesus. E é pensando nisso que a gente vai fazer um comparativo dos esquemas táticos entre Jorge Jesus e Domenech Torrent. É logo depois da vinheta, então roda a vinheta. Fala, nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um Fla Notícia News, o canal que te leva muito além da notícia. Eu sou Alexandre Dias e estou convidando você para que a partir de agora a gente possa comentar juntos as principais notícias do maior time do mundo. Então já aproveita, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, compartilhe os vídeos do canal com a nação rubro-negra, porque isso vai ajudar muito o nosso trabalho. Então, sem maiores delongas, vamos às notícias. Primeira coisa que a gente tem que deixar claro, pessoal, é que a gente não pode cair na armadilha, uma armadilha muitas vezes que pode ser plantada pela imprensa, de querer fazer, logo no início do trabalho do Domenech, comparações com o trabalho do Jorge Jesus. Isso é levantar muito o sarrafo para quem está chegando. A gente tem que ter a noção de que o que aconteceu com o Jorge Jesus no Flamengo acontece muito de vez em quando. É uma raridade, é um cometa Halley. Só passa aí de 70 e 75 anos. Não vai acontecer de novo. Isso não é o normal. Ou seja, um técnico chegar em pouquíssimo tempo, conseguir estruturar toda uma equipe e sair ganhando tudo. A gente teve o privilégio de viver isso, mas a gente tem que ter a cabeça muito tranquila para saber que isso não é o normal. O normal vai ser agora, um técnico que vai chegar, vai conhecer a equipe, ainda vai ter uma certa dificuldade para poder colocar as suas digitais, né? Colocar o seu modelo, a sua forma de jogo para o time. Então isso pode gerar aí um pouquinho, todo início, né, gera um pouquinho de estresse, gera um pouquinho aí de dificuldade. A gente não pode cair na armadilha de já no início querer comparar um trabalho com o outro, porque são coisas, momentos diferentes, né? Agora a gente está iniciando uma nova etapa. Lembrar que o Jorge Jesus, quando chegou, ainda teve um tempinho, né, que foi naquele intervalo lá da Copa América para poder treinar o Flamengo. O Domenech já vai chegar aí para disputar o Campeonato Brasileiro. Então a gente não pode fazer comparações, a gente não pode cair nessa armadilha, e isso a gente tem que ficar esperto, porque a própria imprensa vai começar a fazer caso o time não apresente o mesmo padrão de jogo que estava apresentando com o Jorge Jesus. Bem, mas feita essa advertência, vamos falar um pouquinho aqui das características, né, que aproximam, né, o estilo de jogo do Jorge Jesus e do Domenech Torrent, com aquelas características que afastam um pouquinho esses estilos de jogo. Não acho que sejam estilos completamente diferentes, pelo contrário, eu vou falar aqui de algumas coisas que são muito parecidas, né? Depois a gente vai falar um pouquinho das coisas que diferenciam aí o jogo, o estilo do Domenech Torrent com o estilo de Jorge Jesus. O que aproxima, né, esses estilos é que tanto os times do Domenech quanto os times do Jorge Jesus, eles primam pela posse de bola, né? Eles não admitem que o adversário tenha posse de bola. Eles brigam pela posse de bola. Por isso que às vezes a gente vê aquela correria danada, tem aquela questão, né, do perder o robô, ou seja, a gente vê os jogadores alucinados, né, correndo ali para tomar a bola de volta. Eles não admitem que o time adversário fique com a posse de bola. Isso é uma característica muito comum, tanto dos times do Jorge Jesus quanto dos times do Domenech, aí da escola do Pep Guardiola. Uma outra característica comum dos dois é que eles têm um jogo muito vertical, né? O jogo é sempre olhando para o gol do adversário, não existe toque de lado, não existe aquele toque burocrático sem qualquer finalidade, é sempre em busca do gol. Uma outra similaridade é que fez um gol, vamos fazer o segundo, fizemos o segundo, vamos fazer um terceiro. São times que são insaciáveis acerca de querer fazer mais gol, né? Toda hora quer fazer gol, se puder fazer o terceiro, o quarto, o quinto, é uma característica também muito comum deles. Outra característica deles é o toque de bola. Tem a ver lá com a questão da posse de bola, né? São times que tocam muito a bola. A gente viu no Campeonato Brasileiro a diferença, né, de toques de bola que o Flamengo dá para os demais times. Isso é meio que óbvio, né? Se você fica mais tempo com a bola,
obviamente que você vai tocar mais a bola. Uma outra característica comum, né? Os times erram poucos passes. Você vê que o Flamengo e também os times do Pep Guardiola, da escola do Pep Guardiola e, consequentemente, do Domenech, são times que dão muitos passes e às vezes eles têm menos passes errados do que os adversários. Por quê? Porque estão sempre agrupados, né? As linhas estão sempre muito juntas, então fica mais fácil de você dar os passes, né? Não existem passes tão longos, né? A gente vai ver que tem uma exceção no time do Jorge Jesus quanto a essa questão do passe longo. Bom, essas são as características que aproximam tanto o modelo de jogo do Jorge Jesus quanto o modelo de jogo do Domenech Torrent. Agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos falar agora um pouquinho daquilo que diferencia, né? Quais são as diferenças básicas, né, entre um modelo e outro. Vamos começar pela defesa. Pela defesa também não existe grande diferença. Existe uma diferença sim, eu acho que essa é bem visível, que os times do Jorge Jesus costumam ter um zagueiro com excelente passe. E esse zagueiro faz aquele passe mais longo, aquele passe que vai ultrapassar aí as linhas do meio de campo, vai encontrar o atacante já na intermediária, já pronto para organizar um lance de ataque. O Pablo Mari fazia isso muito bem, né? Hoje a gente tem o Léo Pereira que está encontrando um pouquinho de dificuldade para fazer isso. O Pablo Mari fazia isso assim de forma magistral e os times do Jorge Jesus têm essa característica. Até por isso ficou aquela questão, né? Será que ele vai levar o Léo Pereira? Porque ele acredita, né? Ou acreditava que o Léo Pereira teria essa condição de fazer esse passe mais aprofundado. Isso é muito característico também no Liverpool. O time do Liverpool faz muito isso, né? Um zagueiro dá um passe, não é um chutão, né? Eles não admitem, é uma outra característica comum, né, entre o Jorge Jesus e o Domenech, é que eles gostam daquela saída limpa, né? Eles chamam a saída limpa, ou seja, sem chutões para frente, jogando, tocando a bola. Isso desde lá do goleiro, né? O goleiro no time, na maioria dos times hoje, para dizer a verdade, né? Não é só Jorge Jesus nem o Domenech. O goleiro hoje, ele é quase um jogador de linha, muitas das vezes ele é o início de uma jogada ofensiva. Então, no sistema defensivo eles são muito parecidos, né? Os laterais sempre muito abertos, né? O primeiro volante ali, ele entra ali pelo meio dos zagueiros para dar o início, né, da jogada, e os laterais sempre muito abertos. No meio de campo começa a modificar um pouquinho, aí a gente começa a afastar um pouquinho as características, né? Tanto no meio de campo como para o ataque. No meio de campo, convencionou-se a chamar aí o estilo do Pep Guardiola e do Domenech de um estilo posicional, né? O que quer dizer isso? São os jogadores guardam mais as suas posições, né? Não há tanta troca de posições entre os jogadores. Eles ocupam espaços pré-determinados, porque nessa escola do Pep Guardiola e do Domenech, é a bola que tem que encontrar o jogador e não o contrário. O jogador não precisa ir ao encontro da bola, né? O jogador não precisa correr atrás da bola, a bola é que vai encontrar o jogador. Tem um vídeo muito legal do Thierry Henry, que eu vou deixar na descrição, que ele explica isso assim muito bem, de forma muito didática. Vocês vão entender exatamente o que seria esse jogo posicional. Isso já começa no meio de campo, no time do Pep Guardiola e do Domenech, e a gente vê que no time do Jorge Jesus não há essa guarda de posições, né? Essas posições se trocam, né? O Everton Ribeiro com o Arrascaeta e com o Gerson, há muita troca, muita transição entre os jogadores ali. Foi quem que falou esses dias também que o Flamengo ele adota o sistema do caos, né? O Pedrinho, né? Pedrinho, excelente comentarista. Ele falou que o Flamengo adota o estilo do caos, né? Todo mundo se movimentando, fica mais difícil para a defesa perceber onde é que estão os jogadores, né? Fazer a marcação. E no ataque, aí tem uma grande diferença, é que os times do Domenech, né? Da escola guardiolista, eles no ataque, os atacantes têm muita liberdade para eles fazerem as jogadas. Não é que seja uma liberdade de qualquer forma, não é isso, mas disse, né, o Guardiola, tanto o Domenech, eles dizem que a função deles é levar o time até o último terço do campo. Do último terço do campo até o final, até o gol do adversário, é liberdade na ação dos atacantes. Já o time do Jorge Jesus, até mesmo nesse último terço, a gente via que tinha
essa troca de posições também, né? Gabigol, Bruno Henrique, mas as jogadas eram tramadas, né? Tinha ali uma questão de esquemas táticos também para o ataque. Então, pessoal, não vejo assim grandíssimas diferenças entre, eu vejo muito mais similaridades do que diferença entre o estilo de jogo do Jorge Jesus com o Domenech Torrent. Talvez essa questão do tal jogo posicional seja aí a principal diferença. Mas isso também não quer dizer, né, que agora o Flamengo só vai jogar dessa forma, né? Se o Domenech Torrent for uma pessoa inteligente, tudo leva a que ele é, porque ninguém fica com o Pepe Guardiola durante tantos anos sem ser minimamente inteligente, ele vai também adotar esse estilo de jogo do Flamengo, já, né, aprendida pelo time, de trocar posições, e vai adicionar esse jogo mais posicional. Porque o Flamengo ele pode adotar, dependendo do adversário, ele pode adotar um estilo ou outro, não precisa ser só um estilo. O estilo de troca de posições, o Flamengo já sabe, já tem essa característica. Vai ser ótimo agora para os jogadores aprender como é que é esse outro estilo, esse estilo posicional. Então o Flamengo ele só tem a ganhar, o Flamengo vai ficar um time mais completo ainda. Porque veja bem, se você tem uma defesa muito bem postada, né, que é ali muito paradona ali, esse estilo de jogo que o Flamengo já desenvolve, de troca de posições, ele é ótimo, porque ele vai confundir aquela defesa postada. Mas se você já tem uma defesa que não é tão bem postada, que costuma subir muito, que os zagueiros sobem muito, que os laterais sobem muito, esse esquema posicional ele vai funcionar muito bem. Então não precisa ser só uma coisa ou só outra coisa. Podem ser as duas coisas, né? Dependendo do adversário que a gente vai enfrentar. Então eu vejo com muitos bons olhos a chegada do Domenech. Eu acho que vai somar muito, o Flamengo vai ficar ainda mais robusto, o Flamengo vai ficar um time ainda muito mais bem treinado com a chegada do Domenech. E deixem nos comentários de vocês o que vocês estão esperando aí da chegada do Domenech Torrent, o que vocês acham que ele vai, como é que o Flamengo vai reagir, o que vocês estão esperando. Deixa aí nos comentários de vocês aí. E são essas as notícias que eu gostaria de comentar com vocês, pessoal. Relembrando, se inscrevam aí no canal, deixe o like. Quando você deixa o like, você ajuda muito o nosso trabalho. Compartilhe os vídeos do canal com a Nação Rubro-Negra e a gente se vê num próximo vídeo.